E hoje aqui nós vamos continuar falando sobre família. E eu vim na condição, né, de terapeuta familiar, eu estudo muito sobre família. Também tenho essa formação, né, de ser cristã. Eu, quando solteira, estudei por um tempo no IBEL. Não sei se alguém já ouviu falar. O IBEL é o Instituto Bíblico Presbiteriano. Estudei, então, assim, desde muito tempo a minha formação é conhecer a palavra. E depois que eu me tornei terapeuta familiar, eu estudo sobre família. E aí eu pego algumas famílias da Bíblia e tiro das famílias da Bíblia como se eles fossem meus clientes, como se fossem meus pacientes, e aí eu vou analisar o comportamento deles. Gosto muito de fazer isso com os textos bíblicos. Então, hoje eu vou estar aqui falando de uma família da Bíblia que você provavelmente conheça. É a família de Isaac e Rebeca, né? Tem os pais, né, Abraão e Sara, né, para você que conhece já a palavra, e depois eles tiveram Isaac e Rebeca, e depois vem conhecida a história de Jacó, que são 3 gerações aí, Abraão, Isaac e Jacó. E hoje eu quero pegar a família lá do meio, que é de Isaac, e falar um pouco das relações familiares. Então aqui vai servir para quem é casado, quem é sozinho, para quem é pai, para quem é mãe. Vai ter palavra para sogro, para sogra, né? Nós vamos falar para o genro, para a nora, para o vô, né? Abraão é o vô, Isaac é o pai, Jacó é o filho. E a gente vê que todos os BOs que tem hoje nas famílias sempre existiram. E aí eu quero pegar essa família de Isaac e Rebeca para vocês verem o que eles fizeram, como eles viveram e o que nós podemos aprender com essa família, né? Tirando os conhecimentos. Então, a minha palavra é muito de orientação, eu trabalho muito com isso. As minhas palavras são de orientação, de exortação, de ensino. Esse é o dom que Deus tem me dado, o dom do ensino. E mesmo dos problemas que nós temos, Deus encaminha a nossa vida. E Ele me usa para estar ensinando, né, a palavra do Senhor. Então, quero saber aqui quem são os jovens, porque eu sei que aqui tem a classe, né, dos adultos, os jovens. Tem quantos jovens aqui que estão participando, que é da classe de jovens? Tem alguns? Oi? Ah, os jovens subiram. Então, ficou aqui só os adultos. Então, tá. É mais para mim saber e dar exemplos. Porque quando tem jovem, quando tem criança, eu falo, vou encaixando todo mundo na palavra, né? Para não ficar ninguém de fora. E aí, começando aqui, é a família. E começando falando que família, com essa frase. Família é para sempre. Não existe ex-pai, ex-mãe, é para sempre. Nós somos pais para toda a vida. Quando a gente tem filhos, a diferença é que quando são pequenos, a gente faz a maternagem, né? A gente tem a maternagem, depois a gente para de fazer a maternagem, a paternagem, vamos dizer assim, né? Os filhos crescem, mas nós continuamos como pais, educando os filhos de forma indireta, né? A gente, quando tem filhos já adultos, casados, a gente não fica educando, entrando na casa dos filhos mais, educando, ensinando, mas nós podemos ensinar através do nosso exemplo, da nossa palavra, da orientação, dos conselhos. Então, nós vamos ser pais para toda a vida e família para sempre. Para entrar em uma família, é só através do casamento, para entrar numa família. Nascimento, casamento ou adoção. A gente entra na família através dessa forma. E para sair da família, é através da morte. Porque não existe ex-pai, ex-mãe, né? Então, ex-filho, ex-tio, nunca vai existir. Nós só saímos através da morte e entramos através dessas formas. E a família, por mais configurações novas, né, que surgem, a família sempre vai existir. Né? Sempre vai existir porque aquilo que a palavra de Deus fala, que aquilo que Deus faz é eterno. Então, nunca vai acabar. E as pessoas falam, mas não vai acabar, porque a criação foi de Deus, né? E a família para sempre. E aí eu quero colocar aqui alguns pontos que nós vamos ver nessa família de Isaac e Rebeca. E alguns pontos, vou colocar aqui uns 5 pontos que a gente vai falar aqui dessa família. O primeiro, eu quero estar lendo aqui com vocês, o primeiro ponto é falar da diferença que foi, né? Já estou na segunda família, tem a família de Abraão e Sara, e aí vem com Isaac e Rebeca.
Vamos ler na palavra a vida desse casal, né? Ali, nós viemos de família diferente. Então, eu quero voltar ali e que você esteja com a Bíblia aberta em Gênesis 21. Abra sua Bíblia em Gênesis 21, que eu vou ler só um trechinho para relembrar aqui como é que foi o nascimento de Isaac, para vocês verem como que foi o cuidado, né, com Isaac e a família dele. Então, falando aqui de Isaac, eu vou estar lendo. Todos acharam? Vou falar aqui hoje de 6 pontos. Vamos ser bem objetivo aqui. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado do que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na velhice lhe dei um filho. Amém. Então, aqui deu para a gente ver qual que era o perfil do marido, né? A gente, quando casa com alguém, a pessoa já tem a sua personalidade. Lembra que nós falamos ontem do temperamento? Vamos analisar aqui a família de Isaac? Isaac, em outras palavras, era o filhinho da mamãe, não é? Isaac nasceu dos pais, era filho único. O Isaac tinha os pais mais velhos e tem diferença, gente. Você tem uns pais, quando eu atendo pessoas que às vezes nasceram de uma mãe de 15 anos. É diferente de uma pessoa que nasce de uma mãe de 40, né? Algumas até mais. A educação é diferente, a formação é diferente. Quando nasce com pais novos, com filho caçula, filho mais velho, tudo isso faz diferença. E vai formando nossa personalidade. Por isso que temperamento é uma coisa, a personalidade é outra. O temperamento nós nascemos com ele. E a personalidade, tudo que vai acontecendo, vai se ajustando à nossa forma de viver. E Isaac deu para ver, né, que ele era aquele filho protegido, esperado, amado, que pensa uma mãe o tanto que não criou Isaac, com aquele cuidado, com aquele zelo. E depois a gente vai ver aqui Rebeca. E quando nós falamos de Rebeca, nós temos aquele episódio que aconteceu lá com Rebeca, quando eles se encontraram. Quando Isaac ficou mais velho, né, gente, vocês lembram que quando a mãe dele morreu, alguém sabe que idade que o Isaac tinha quando a mãe dele morreu? Vamos aproveitar a escola bíblica, né, e rever aí os conhecimentos. Que idade que Isaac tinha quando a mãe morreu? Oi? A idade do Isaac. Que idade que o Isaac tinha? O Isaac tinha 60? Não. Que idade vocês acham? 40. Eles ali estão em si, tem que acertar dali. Muito bem. 40 anos. Ela falou certinho. 40 anos. Gente, só quando a mãe morreu. Olha que interessante a gente observar, né? A mãe de Isaac morreu, ele tinha 40 anos. Foi aí que o pai falou assim: ô Isaac, você está precisando casar. Antes, ele não casou antes. Enquanto ele tinha mãe, Isaac não procurou a mulher de Abraão, não ficou preocupado assim: nossa, Isaac está precisando casar. Não, a própria Bíblia fala que ia procurar um casamento para Isaac, porque para Isaac ser consolado da morte da mãe. Ainda está escrito isso, né? Não vou ler tudo aqui, né, em função do tempo, mas você pode anotar aí e depois, chegando em casa, você lê lá, que é muito interessante. Então, como eu já li, eu vou antecipando aqui. E é muito interessante, quer dizer, Isaac, ainda bem, né, gente, agora fazendo as minhas observações, como terapeuta, ainda bem que Isaac não casou então antes, porque ele era grudado com a mãe dele. Se Isaac tivesse casado antes com aquela mãe, ele ia ficar dividido, como muitos homens ficam quando casam. Ficam divididos entre a mãe e a mulher.
Aí não sabe se atende a mãe, aí a mãe liga lá, meu filho, não sei o que aconteceu aqui, caiu não sei o quê. O pai está lá na casa, mas ela chama é o filho, né? Então vamos lembrar que Sara provavelmente era essa mãe que ia ligar. Vem, meu filhinho, o filho casado, ela está lá ligando. Vem, meu filho, almoçar aqui com a mamãe. A comida já preparei aqui para vocês. Aí vai o marido pedir para a esposa e falar, nossa, não posso deixar minha mãe, né? Gente, esse probleminha já existia desde essa época. Isaac não teve, porque a mãe dele morreu. E aí o pai falou, Isaac, você tem que arrumar uma mulher. Outro detalhe que eu vejo, na hora de arrumar a mulher, gente, foi Isaac que saiu à procura da mulher? O que vocês sabem da história? O servo. Ô, gente, olha só, o homem que ia casar, à procura da mulher, o pai Abraão fala assim, o pai fala assim, meu filho, eu vou mandar o servo procurar uma mulher para você. Aí orientou o servo, olha, você tem que procurar uma mulher boa, meu filho. Tem que ser lá do meio do povo, de Deus, da família, da nossa. E você tem que ter atenção para procurar essa mulher. E fez ele jurar que ele ia lá no lugar arrumar a mulher. E olha para você ver, e o filho ficou em casa, né? Ele ficou em casa, tranquilo. Olha que filhinho da mamãe, agora virou filhinho do papai. Aí ele ficou lá em casa com o pai, esperando chegar a mulher. Quer dizer, Isaac não teve nenhum movimento de procura. Não teve nenhum movimento. Então, a gente vê, olha o perfil desse marido. E esse marido ainda existem por aí, alguns Isaac, viu, gente? Vocês podem identificando que tem alguns Isaques por aqui também. Que são aqueles que vieram de uma família, que a mãe e o pai deu tudo na mão, né? E todos eles vão casar, né? E eu diria que Isaac seria daquele temperamento, já que vocês tiveram, né, uma palestra aí sobre temperamentos. Acho que está todo mundo já sabendo. Qual o temperamento vocês acham que Isaac era? Oi? Isso, gente. Temperamento mimado. Isso é novo. Ele era do temperamento fleumático. Melancólico poderia ser também, né? Todo certinho. Mas ele era muito tranquilo, né? Nós vamos ver que ele não era desse impetuoso de brigar. Isaac era da paz. Inclusive, né, eu vou lendo os trechos da Bíblia e analisando, né, nessa parte. E tem um episódio lá que Isaac faz um poço. Lembra dessa história, quem já leu? Isaac abre um poço, o povo vai lá e toma o poço dele. Entulha lá o poço. Ele vai lá e abre outro. Ele nem briga, gente. Isaac não é da paz. Ele foi lá e fez outro poço. Aí foram lá entulhar. O Isaac foi outro. Ele não briga com ninguém. Isaac é da paz, né? Abraão que era melancólico, né? Abraão também ele era melancólico, meio fleumático. Ele também era da paz, Abraão. Ele não queria confusão, né? A Sara, arruma filho cagar. Beleza, Sara, vamos arrumar filho cagar. Né? Então tem alguns maridos assim, tem alguns homens assim na família, que não são do confronto, não são da confusão. E Isaac era esse, né? Também da paz. Então, gravaram aí o perfil desse homem. Depois nós vamos ver o da Rebeca, para ver o perfil diferente. Vamos agora para o próximo, vamos falar agora do casamento. O casamento, a procura foi para suprir as expectativas deles, né? Eles queriam suprir. Então, vamos abrir lá outro pedacinho da Bíblia. Vamos para Gênesis 24. Vocês já viram lá? Antes do 24, deixa eu ver aqui se tem. Não, depois vocês podem ler. Eu ia até provar para vocês aqui o texto ali de Abraão falando, né, que queria casar o Isaac. 24, 52. O 24 conta ali que ele mandou o servo. Lembra que eu falei? O 24 aqui, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Aí, o 23 é a morte da Sara. Aí, depois, eu gostaria que vocês lessem aqui comigo, né? O encontro da Rebeca, no versículo 15. Deixa eu ver aqui, 24, 52. Deixa eu pular aqui para o 52. O casamento deles, antes... Deixa eu ler aqui antes, que eu quero mostrar para vocês, mesmo que demore um pouquinho, o encontro dele. Vamos para o 15, tá? 24, 15, que eu pego aí um pedacinho aqui do que nós estamos falando.
O servo, na hora de procurar a mulher, ele falou assim, ai meu Deus, me ajuda. Aí ele fez um voto com Deus, a primeira mulher que sair, que fizer isso, aquilo, essa vai ser a mulher que o meu Senhor quer. Aí o versículo 15, considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Vamos observar agora o comportamento da Rebeca, tá? Não conta o nascimento dela, mas pelo comportamento dela aqui a gente vai ver. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Ele lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai em que eu fique a comitiva? E a comitiva, ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja Deus, meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, então, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente de ouro, o pendente e as pulseiras nas mãos da irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto às fontes. Uma observação aqui, gente, isso aqui é o cunhado. Cunhado interesseiro, né? A hora que ele viu que a irmã estava ganhando uns presentinhos, não tem uns cunhados desses, gente, na família também? Tudo igual. Aí ele viu, falou assim, nossa, minha irmã, você arrumou um pretendente que te deu, vou lá ver quem é esse. Aí já tem aqueles cunhados que já cola assim para ganhar um lucrinho ali, né? Do cunhado, do marido da irmã, né? Então, tudo mais, isso aqui sempre existiu. 31, ele disse, entra, olha só. Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora. Olha como é que foi o convite já. Ele deu presente, né? Tinha dinheiro. Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregar os camelos, e lhe deram forragem, pasto. Deu-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele pusera comida e tudo mais. Eu nem vou ler aqui o restante, que aí tem a conversa, né? Mas vocês podem ler essa história em detalhes. Então, eu gostaria de colocar aqui. Vocês viram o perfil da Rebeca? Totalmente diferente. Enquanto o Isaac estava lá na casa dele, né? Descansando, lá com o papai, não sei nem o que ele estava fazendo, que trabalho que ele tinha. A Rebeca estava lá. Né? A Rebeca estava trabalhando, carregando camelo, e ela estava lá dando água para beber, super solícita, deu, né, água também para os camelos, para a comitiva, toda disposta e conversa, dinâmica, né? Conversou. Que temperamento vocês acham que a Rebeca era? Uma mulher de qual dos tipos lá? Era dos quentes ou dos frios? Que eu falei ontem. Dos quentes. E dos quentes? Ela era mais ativa ou era voltada para as pessoas? Era mais ativa. E a mais ativa, qual que é então o nome? Colérico. O voltado para as pessoas é sanguíneo. O para ativo e resultado é o colérico. Não dá para ver que a Rebeca tomava iniciativa. Ela foi lá e falou, não, ela falou por ela. Vamos, lá em casa tem gente. Ela falou, ela conversou, ela comunicou, ela decidiu, ela resolveu, ela teve iniciativa. Olha a mulher que Isaac estava arrumando.
né? E é desse jeito nas casas, né? Quando o homem é colérico, a mulher é outro tipo, né? Às vezes os dois tipos são quentes, um é para frente, o outro é sanguíneo. Às vezes os dois são frios, né? Então existe toda essa variação. E aqui a gente vê um pouquinho do que nós falamos ontem. E o que eu quero mostrar? Nós viemos de famílias diferentes e mesmo sendo de famílias diferentes, vai ter essa dificuldade de convivência e vai refletir na vida dos filhos, que eu quero mostrar para vocês. Então, aí, a segunda parte que a gente leu. E o terceiro, então, voltando aqui, quando foi o encontro, né, não vou ler, mas eu ia ler até o final, mas vamos pular. Quando perguntaram lá o interrogatório, o servo foi lá, falou com o pai, falou assim, olha... a Rebeca é uma mulher assim que, nossa, destacou. Eu quero que ela seja a esposa do meu patrão, que eu estou à procura de uma esposa. Aí o pai dela, já conhecendo a Rebeca, falou assim, não, vamos ouvir a Rebeca. Eu acho que o pai ainda pensou assim, não vou dar ordem para essa minha filha, não, porque não adianta, ela é decidida. E tem filhos assim, viu, gente? Tem filhos que a gente pode decidir por eles. Mas tem filho que não aceita você decidir, não. Você tem que fazer igual o pai da Rebeca. Vamos chamar a Rebeca, vamos ver o que ela vai fazer, o que ela quer. Aí chamaram a Rebeca. Rebeca, esse rapaz aqui está querendo que você casar com o filho do patrão dele. Você quer, Rebeca? E ela, quero. Toda decidida, ela não pensou, não. Eu quero. Aí ele falou assim, olha, e você quer? E agora? Vou, estou disposta a ir. Toda decidida, gente. Né? E aí foi assim que eles combinaram. Ela ficou lá um tempo, o pai falou assim, não, Rebeca, não dá para você ir agora, não. Vamos esperar aí um tempo, prepara as coisas em casa, porque você vai casar, né? Prepara uma semana e organiza, depois você vai. Aí assim fizeram, eles passaram lá um tempo, e o cunhado interesseiro de olho. Viu, gente? O cunhado lá gostou dos presentes. O pai também, Labão, bem interesseiro. Ela veio de uma família assim, um sogro interesseiro. Tem uma fala do sogro que falou assim, é melhor que eu dê a esse homem do que para outro. Olha a fala do pai na hora que o pretendente apareceu. Ele falou, não, esse homem tá bom, tem dinheiro, filho do seu patrão, e tá bom. É melhor eu dar minha filha para esse do que para outro. Então, assim, mostra que era muito por interesse financeiro, né? E naquela época tinha muito isso, do dote e tudo mais. E aí, casaram. Quando ele estava, vai a Rebeca com as servas para encontrar o Isaac. E é muito interessante. Quando eu leio na Bíblia, a Rebeca, quando ela viu, ela perguntou para o Senhor, quem que é aquele que está ali vindo? Aí na Bíblia fala, quem sabe o que Isaac estava fazendo na hora que a Rebeca estava chegando lá nas terras, né? Vamos dizer, nas fazendas lá, né? O que Isaac estava fazendo? Alguém sabe o que está escrito na Bíblia que Isaac estava fazendo na hora que a Rebeca estava chegando? Quem sabe? Às vezes a gente lê e não repara os detalhes, mas eu, como terapeuta familiar, eu fico observando os comportamentos das pessoas. Hã? Isso, gente. Sabe o que Isaac estava fazendo? Estava escrito aí na Bíblia, não está? Que ele estava a meditar no campo. A meditar no campo. Aí, a hora que eu leio isso, eu falei, gente, mas não tinha um trabalho para esse homem fazer? No campo tem tanto serviço. Ele estava meditando. Quer dizer, gente, é a natureza da pessoa. É a natureza, é o temperamento da pessoa. Então, nós precisamos entender que nós não vamos mudar. Isaac nasceu em uma família. Ele tem o temperamento, ele tem a personalidade. E eu estou falando de Isaac, mas poderia ser qualquer outro tipo dos temperamentos. Mas para mostrar que está ali na nossa cara. Quando a gente conhece uma pessoa, quando namora, quando casa, né? Se os jovens estivessem aqui, eu ia falar, olha bem, gente, quem está meditando, quem não está. Quem está trabalhando, quem não está. Então, assim, Isaac estava ali a meditar. A Rebeca, quando chegou, perguntou para o servo assim, quem que é aquele que está vindo lá? Aí ele falou assim, olha, aquele lá que é o filho do dono, é ele que é o que você vai casar. Aí na Bíblia está escrito outro detalhe, aí fala que quando ela falou que era ele, a Bíblia fala que ela cobriu o rosto, né? Que era o costume das virgens, das moças, ela cobriu o rosto, tal, e apeou o camelo que ela estava ainda.
Olha pra você ver que movimento que ela fez ainda. Ela não foi calminha, não. Ela peou, tipo assim, vamos chegar logo nisso, vamos chegar, quero conhecer. Ela não teve nem receio. Vamos chegar logo, te conhecer esse meu candidato aí, meu marido. E ela foi. E a Bíblia fala que quando eles casaram, né, e foi para a tenda, porque o casamento era ali, o ritual familiar, e ela foi para a tenda, e na Bíblia vem escrito, e assim, quando termina ali, fala, e assim Isaac foi consolado pela falta da mãe dele. Então, quando a Bíblia coloca isso, já dá para ver assim, o que Isaac precisava era de uma mulher. Saiu a mãe, entrou a esposa. E ele foi assim consolado pela morte da mãe, porque literalmente, eu acho que Isaac ficou sem rumo quando a mãe dele morreu. Porque a vida da mãe dele era ele, né? Filho único, e a gente vai entendendo as histórias de cada pessoa, né? E assim eles casaram. Casaram, foram viver lá, e assim, mais para frente da história, eles tiveram um filho. E aí eu quero falar do outro ponto de filhos que eles tiveram. Vamos ler o que aconteceu quando eles ficaram sabendo que estavam grávidos, né? E naquela época também Rebeca teve dificuldade para engravidar, e Deus também abençoou Rebeca, e a Rebeca teve filhos. E nós vamos ler lá, ó, Gênesis 25, quero ler só esse trechinho, 25, 22. Eu vou estar lendo aqui, você acompanhe. Quando fala que era estéril, né? Vou ler o 21 para vocês entenderem. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos, aí já fala que eram 2. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, ó Senhor, se é assim, por que eu vivo? Ela não estava aguentando, né, a gravidez com esses 2 bebês na barriga. Se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, olha o que Deus falou quando ela estava ainda grávida. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E essa palavra foi dita para eles, né? Para Rebeca e Isaac, porque eles estavam lá, gente, mas que tanto a Rebeca passa mal nessa gravidez, não é o Senhor que deu, abençoou isso? E cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, o caçula. Vamos colocar uma observação, né? Vai fazer toda a diferença, o mais velho e o mais novo. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos. Agora que ele tinha 60 anos. Com 60 anos ele teve os filhos. Com 40 ele casou. Tinha 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz aos filhos. Então aqui eu quero colocar outra observação. Olha a palavra que Deus disse aos 2. Olha, vocês vão ter 2 filhos, 2 gerações, 2 bebês. E o mais velho, e vai ter o mais moço. Mas o mais velho vai servir o mais novo. Ali já tinha Deus dado a palavra, como ia ser o futuro, né? Ali Deus estava, de certa forma, até anunciando quem que ia receber a bênção, né? De certa forma, o mais velho vai servir, que não era assim, era o mais novo que serviu o mais velho. E foi essa palavra. E quando a gente também lê aqui, né, continuando, esses 2 aí, passou o tempo, nós vamos ler aqui também outro pedacinho aqui que fala deles 2. 27, vamos mais um pouquinho da história, continuando. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Olha Jacó. Homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E eu quero colocar aqui uma observação com a chegada dos filhos. Chegou os filhos nessa família, filhos diferentes. Tá vendo? A Bíblia mesmo mostra. Um filho não tem nada a ver com o outro. E às vezes a gente, quando tem filho, a gente fica surpreso. Nossa, mas um é totalmente diferente do outro. Né? Eu atendo uns gêmeos. Já atendi gêmeos lá no consultório. E eu atendi uns meninos gêmeos. Meu Deus do céu, eles eram iguaizinhos. Eu nunca sabia quem. E a mãe colocou os 2 para fazer terapia.
Aí tinha ver os dois meninos adolescentinhos, assim, né? Pré-adolescente. Aí os meninos vinham, gente, que confusão que eu fazia. Eu tinha que ir escrevendo. Eu falava, meu Deus, me ajuda a ver a diferença desses meninos. Aí às vezes, ele vinha um, depois vinha outro, e eu não sabia. Se eles se enganassem, se eles me falassem assim, eu sou fulano, eu ia ficar confusa. Então eu tinha que estudar muito bem a personalidade de cada um para eles não me enganarem. Porque eles viviam fazendo isso com as pessoas, enganando que era um, que era o outro. Eles faziam isso o tempo todo com os amigos. Aí eles contavam o que eles faziam. Eu pensava assim, eles devem fazer isso comigo também. Então, deixa você estar fazendo com os outros, vai fazer comigo. Então, eu ficava bem se esforçando para saber quem que era um e quem que era o outro. E, às vezes, eles vinham juntos. Aí, teve até um dia que eu falei, fazia a sessão, às vezes os dois vinham juntos e separados. Aí, um dia eu falei para a mãe, eu não quero mais atender esses meninos juntos. Tem que ser separado, porque os dois se unem, os dois, você tem que ver como é que eles eram unidos. E os dois se unem, e eu, nossa, não dou conta da terapia com esses dois juntos, vamos fazer separado. E, em contrapartida, eu atendo um outro, gêmeo, totalmente diferente do outro, né? Totalmente diferente. Então, os filhos são diferentes. Mesmo os mais gêmeos que nascem juntos e tudo mais são diferentes. E a Isaac teve esses dois filhos, e nós precisamos ter esse entendimento para não comparar os filhos. Porque às vezes nós fazemos, olha o seu irmão, né? Nós fazemos isso. Olha o seu irmão gracinha, direitinho lá na igreja, sentado lá na Bíblia, e você nessa bagunça. Olha lá o seu irmão, olha o quarto, né? E até os jovens. Olha a sua irmã estudou, passou na faculdade, já está estudando, e você aí não estuda. A gente vai comparando, até filhos casados. Olha lá a sua irmã cuidando dos filhos, e vocês ficam nessa viagem toda e não param de trabalhar. Olha lá a sua irmã está indo na igreja e tal. E às vezes até a avó, a gente pode ser vó e está lá comparando os filhos casados, que um cuida dos filhos, o outro não cuida. Então, gente, os filhos são diferentes, a Bíblia já diz. E é muito interessante outro detalhe aqui. Quando a gente, lá no começo, quando Isaac casou com a Rebeca, Isaac amava a Rebeca. A Bíblia fala que o amor estava ali. Quando a gente lê aqui para frente, olha o detalhe. Aqui fala, já mudou o amor. Isaac amava Esaú e a Rebeca, Jacó. Gente, é tão interessante que olha os detalhes. O pai amava Esaú. E o que Esaú era? Olha a personalidade de Esaú. Caçador. E o pai era ligado com ele. E ele puxou muito a convivência com o pai. E olha para você ver Jacó. Jacó, quem amava ele? A mãe. O Jacó era o filhinho da mamãe agora. Né? Era Isaac, agora virou Jacó. Jacó era o filhinho da mamãe, amava. O que ele gostava de fazer? Ficar na tenda. Ficar na tenda. Aí você, gente, que interessante. Ele ficava na tenda, porque a casa deles era a tenda. E ele ficava na tenda, gostava de tenda, ficava na tenda. E o outro lá para fora, junto com o pai, trabalhando. Gente, olha como que nós passamos um pouco da nossa vida. A mãe passa muito para o filho, o pai passa muito para o filho. Se um é mais ligado com a mãe que com o pai. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, que mesmo que a gente se identifique com o filho, tem filho que se identifica com a gente. Mas nós temos que ter cuidado para não deixar transparecer isso para os filhos. Porque para os filhos, eles vão sentindo que o pai ama mais um do que o outro. E Isaac e Rebeca deixavam muito na cara. E o amor em prioridade nunca pode sair do cônjuge. Os filhos precisam saber disso. Às vezes a criança quer muito o pai e a mãe, o filho adolescente. A gente tem que falar, não, primeiro é o seu pai. Depois vem você. Não, primeiro é sua mãe. Ao chegar em casa, que os filhos vêm tudo correndo, o que o pai precisa mostrar para o filho? Não, primeiro eu vou cumprimentar a sua mãe. Primeiro eu vou dar o beijo à sua mãe, depois nos filhos. Porque nós vamos mostrando para os filhos que a prioridade numa família é o cônjuge, são os pais. Depois vem os filhos. Então precisa ter essa hierarquia, e essa hierarquia organiza a casa e traz segurança para os filhos. Então, nós precisamos entender que a Bíblia coloca isso também, né? O quanto que é importante ali a gente ter esse cuidado de não demonstrar. E eu falo assim, o pai e a mãe amam mais um filho que o outro? Hoje eu tenho 3. Mas quando eu era criança e ainda adulta, eu fico olhando para a minha história familiar e eu falo assim, não, a minha mãe gostava mais da minha irmã.
Não adianta, a gente enquanto filho, a gente acha, a gente sabe assim, não, minha mãe gosta mais de mim, não, minha mãe gosta mais do meu irmão. Não adianta, se a gente é filho, a gente sente que o pai, para quem que o pai e a mãe gostam. Mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente fala assim, não, a gente ama igual. E eu também, agora sou mãe, eu também vou falar isso. Não, a gente ama igual. E nós amamos iguais mesmo os nossos filhos. Mas existe uma diferença. Nós amamos os filhos de forma igual, mas a grande questão é que nós colocamos inconsciente rótulos nos filhos. E é por causa dos rótulos que nós colocamos nos nossos filhos, nós tratamos eles diferente e nós não percebemos. Então, nós relacionamos com os nossos filhos pela identificação que a gente tem. Com certeza amamos? Amamos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando meu filho mais velho nasceu, desde que ele nasceu, bebezinho, ele é bonitinho, tal, eu coloquei um rótulo nele. Para mim, toda aquela minha relação com ele era filho bonzinho. Era um bebê bonzinho, um menino bonzinho. Depois eu descobri que ele era um melancólico. Tranquilinho, quer tudo certinho, então não deu trabalho, né, para educar. Bonzinho. Gente, é bonzinho até hoje. O bonzinho está lá cuidando dos irmãos. Tudo que a gente pede para ele, ele faz. Então, o que a gente faz com o bonzinho? A gente toda hora está perto dele, pede coisa mais para ele do que para o outro. Não é? Porque tem um filho que atende mais. Tem um filho que tudo que você pede, ele faz. E o outro filho é mais difícil. Você pede e ele não faz. Então, na hora que a gente está no aperto, a gente já pede porque está mais fácil, né? E aí, aquele outro fica assim, ai, a minha mãe só pede para o fulano. Mas por quê? Porque aquele fulano faz. Porque aquele filho faz. E o filho, para ele, você está amando mais ele, porque você pede mais para ele. Então, isso não é amor, é identificação, é facilidade. Aí, nasceu meu segundo filho, o especial. Quando ele nasceu, que eu vi a cara da médica, que eu vi o movimento que foi lá no centro, no bloco cirúrgico. Até a médica a ginecologista que estava comigo, ela largou para olhar o bebê, o pediatra foi olhar o bebê. Quando eu vi todo mundo correndo em torno do meu filho, eu falei assim, gente, esse menino tem problema. Nossa, eu fiquei assim, assustada na hora que todo mundo já correu para ele. Eu falei, nossa, esse menino tem problema. Qual foi o rótulo que eu coloquei? Problema. Esse menino tem problema. E realmente, né, eu precisei ressignificar esse filho para não achar que ele fosse assim um menino problema. E aprendi a lidar com ele e hoje ele não é problema. Mas o rótulo era perigoso eu colocar ele como problema na minha vida, barreira na minha vida, dificuldade na minha vida. E eu me relacionava com ele como ele fosse um problema. E aí eu fui aprendendo que ele não era o problema. Depois veio a minha filha. Nossa, minha filha foi outro rótulo que eu coloquei. Quando ela nasceu, eu tive, os dois primeiros foi normal e ela foi cesárea. Então, cesárea, você está lá anestesiada, né? O normal, você vivencia tudo. Vivencia o parto. Eu até no parto normal, gente, eu tirei foto. Eu mesma tirei foto do parto normal. Porque a enfermeira não estava conseguindo tirar a foto. Me dá aqui, né? A Rebeca colérica. Me dá aqui essa maga, eu não posso perder essa cena. Aí eu mesma tirei a foto do parto, da médica, do bebê. E mesmo ganhando bebê, eu estava, não posso perder a cena. E a minha filha, eu estava anestesiada, já não dava para tirar foto, eu estava toda voltando a anestesia, aí veio a enfermeira com ela no colo. Aqui sua filha. Quando ela levou a filha, gente, quando eu olhei para minha filha bebê, gente, eu tive um sentimento assim de coisa mais difícil do mundo. Ela parecia que ela olhava assim para mim. Você que é minha mãe? Você que é minha mãe? Quando eu olhei para ela com aquele olhão assim, um bebê vivo olhando para mim, acho que é porque eu também estava meio sonolenta, né? Mas foi a impressão que eu tive assim da menina me encarando. Mas me deu um medo assim, que eu falei, gente, que é isso? Que essa menina? Que esse bebê? Aí, eu até comentei com meu marido no hospital, eu falei, Cleiton, quando eu vi ela a primeira vez, me deu um medo, eu achei que ela estava me encarando. Eu até comentei, eu achei difícil. Gente, esse rótulo de difícil, eu tenho até hoje da minha filha. Eu acho ela difícil até hoje para lidar com ela. Tem que ter uma maneira, aprender a falar. Eu fico estudando, voltei a estudar para educar a menina hoje. Eu, com toda a formação que eu tenho, gente, é difícil lidar com ela. Porque ela é uma criança sanguínea. Sanguínea, quente, igual eu. Sanguínea, é difícil sanguíneo com colérico, né, gente? É difícil. E ela é sanguínea, menina, que ela não entra na minha caixa. Ela não entra, ela tem a personalidade dela criativa e eu não consigo controlar. Difícil. Então,
olha para vocês verem, eu estou dando meus exemplos para você pensar nos seus. Eu já identifiquei os rótulos que eu coloquei nos meus filhos. Você vai identificar qual que você põe nos seus. Por causa do rótulo do meu primeiro filho, que é bom, eu peço tudo para ele. E porque a minha outra filha tem um rótulo difícil, eu não fico pedindo coisa para ela, não. Porque eu sei que vai ser uma dureza conseguir que a menina faça. Aí eu corro lá e já peço para o filho bom, né? Eu já corro lá. Aqui, Felipe, faz isso aqui para mim, para eu sei que ele vai fazer. A filha difícil, eu tenho que convencer ela para fazer o que eu preciso que ela faça. E a gente vai fazendo isso com os filhos e não percebe. Aí a gente não percebe que a gente está sobrecarregando o filho bom. E eu faço isso muito e eu tenho que ficar me policiando. Não posso sacrificar o filho bom. Porque o filho bom vai fazer, ele larga as coisas dele para fazer. Só que eu é que tenho que parar de pedir. Então, veja, qual que é o filho bom que você tem? Que às vezes você está sobrecarregando ele. Né? E traz muitos problemas para a vida. Né? E qual que é o filho difícil que a gente está largando para lá? Que às vezes a gente está largando para lá. É tão difícil de mexer que a gente larga para lá. Não podemos largar para lá. Temos que encarar o filho difícil. E o filho difícil precisa ser corrigido, disciplinado e tudo mais. Então, a gente vê que o casamento não pode perder o foco. É o casal. E as nossas relações com os filhos precisam ser secundárias, né? Então, eu já falei, pai não entra na frente do cônjuge. Já falei agora que filho também não entra na frente do cônjuge. E agora a gente vai para a próxima, que foi tomando a decisão. Lá na frente da história, né? A história lá, nós vamos ver, foi quando eles receberam a bênção. No capítulo 27, a gente vê lá na frente, que eu não vou ler o texto agora, mas vocês lembram, né, gente? Quando ele estava tomando a decisão, o que aconteceu? Isaac foi dar a bênção para os filhos. E a Rebeca, a mamãe, queria que desse a bênção para quem? Para Jacó. E Isaac queria dar a bênção para Esaú. Aí eu fico pensando, poderia, gente, Isaac ter lembrado da palavra de Deus lá na frente, lá atrás. Olha, quando eles nasceram, Deus falou que o mais novo, o mais velho ia servir o mais moço. Isaac poderia ter pensado assim, não é mesmo. Mas Isaac não lembrou dessa palavra. E ele queria dar bênção lá para o filho dele, o correto lá, o Esaú. E aí a gente vê que a Rebeca, ela manipulou, né? Então, na hora de tomar a decisão, ela manipulou ali tudo, protegeu, né, o filho Jacó. E aí a gente lê toda aquela história. O que uma mãe não faz para defender um filho, gente? A história da Rebeca é a prova de que as mães fazem de tudo para defender. Ela se colocou até no lugar lá, quando ele falou assim, mãe, mas e se o pai perceber que eu não sou o filho para receber? Ela falou, não, meu filho, você pode ir, que a maldição aí pode cair sobre de mim. Então, as mães, muitas vezes, têm que tomar cuidado com isso. Às vezes, quer porque quer uma coisa e a gente se passa por tudo para atender a necessidade de um filho. E a gente precisa saber que nós precisamos ter a condução de Deus. É Deus que vai falar. Não é nós, mulheres, que vamos dar jeitinho. Porque a Rebeca estava observando assim, gente, mas quem tem que receber a bênção é o Jacó. Poderia ser que ela estivesse até certa, em função da palavra que ela ouviu. Mas aí vem uma palavra para os homens. Né? E a gente vê que Isaac estava ali. Isaac, ele poderia ter, né, de certa forma, lembrado da palavra e ter falado assim, não, eu vou ver o que Deus quer para isso. O que Deus quer que eu tome a decisão? E Isaac também não estava nem... Ele também pode ser que ele tenha agido até porque ele era mais, se identificava com aquele filho mais velho, ou porque ele seguiu a lei da época, que eram os filhos mais velhos. Não importa. O líder da casa precisa estar atento à voz do Senhor. O líder da casa precisa estar atento ao que Deus quer. Não é o que nós queremos. Não é a conveniência da cultura. Não é o que é melhor, mas o líder da casa tem que fazer a vontade de Deus. Talvez se Isaac tivesse lembrado da palavra de Deus, ele teria dado a bênção mesmo para Jacó, né? E não teria dado a bênção para Esaú. E, enfim, na hora de tomar a decisão, precisamos buscar a direção. Tanto o marido como a esposa tomar a decisão buscadas em Deus. Rebeca não buscou a direção de Deus. Ela buscou o quê? A própria direção dela. E mulheres precisam ter esse cuidado. Porque quando a mulher quer
uma cortina na sala, vai ter a cortina na sala. Ela dá um jeitinho. Se ela quer uma coisa na casa, de um jeito ou do outro, aquilo vai aparecer, né? Tem mulher que faz caixa 2, ajunta um dinheirinho, depois chega, nossa, você não sabe a promoção que eu achei da cortina. Nossa, mas eu nem queria comprar essa cortina. Foi a pessoa que apareceu aqui. Na hora, você tem que ver como é que Deus providenciou a cortina. Veio um vendedor na porta de casa. Eu estava andando no centro, apareceu uma promoção da cortina. Gente, mulher quando quer, a gente tem esse manejo de dar volta e conseguir. E aí a gente tem um exemplo, não é assim que a gente vive. A gente precisa viver sob a direção de Deus. Rebeca foi igual toda mulher. Quando quer uma coisa, faz, quer defender o filho, faz. Briga na escola, qual que for, né? A mulher tem quando ela acha que precisa fazer, ela consegue. E precisamos ter esse cuidado de buscar a direção de Deus. E os maridos da mesma forma. Os homens não são tão assim, né? Esperto para dar jeitinho, a não ser alguns sanguíneos. Os sanguíneos até que fazem isso. Os homens sanguíneos são bons vendedores, né? Dão um jeito e conseguem. Mas o homem também, o líder da casa, precisa de direção de Deus. E Isaac, talvez, se tivesse consultado o Senhor talvez teria lembrado. Ô Isaac, eu falei para vocês no começo, que é para vocês dar a bênção aí para Jacó. Né? Mas ele também não consultou e deu a bênção, e foi aquela confusão, enganou. Por fim, depois dessa confusão, o que aconteceu? A briga entre os irmãos. Então, briga na família sempre existiu. E aí a mãe tomou o lado de um filho, o pai ficou, né? Ali vê que Isaac ficou até sem ação, né? Ele foi dar a bênção, não era. A Bíblia fala que ele só ficou triste, né? Ele ficou triste, mas não teve ação. E a Rebeca continuou com as ordens dela. A hora que ela percebeu que o Esaú queria matar Jacó, porque quando ele chegou a vez dele, né? Quando chegou a vez dele lá, o pai já tinha abençoado o irmão. Ele ficou com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva. E eu imagino, gente, que Esaú, ele ficou com raiva, era do irmão e provavelmente da mãe também. Porque ele também percebeu que Jacó foi com a ajuda da mãe. Que quem fez a comida lá para ele levar para o pai foi a mãe. E Esaú ficou com raiva, eu acho que era da mãe do Jacó. E ele queria matar. A Rebeca, com certeza, o que ela fez? Correu para Jacó. Jacó, você não sabe o que está acontecendo. Seu irmão está querendo te matar. Olha, e ela já continuou protegendo o filho, né? Ela não quis nem resolver lá o problema de Esaú, não. Resolveu a raiva de Esaú. Jacó, você tem que fugir. Ó, você não arruma mulher no meio de mulher errada, não. Mas você vai lá na minha família, volta lá, você vai ficar por lá, você casa por lá, você vive por lá, porque o seu irmão está querendo te matar. E aí ela aconselhou. E aí, em um mesmo dia, gente, os pais perderam os 2 filhos. Porque Jacó teve que fugir e Esaú, querendo matar, ele ficou com tanta raiva que Esaú, ele não deu conta de ficar ali na família também. A Bíblia fala que ele ficou com tanta raiva que ele foi arrumar mulheres, filhas de Et, que era uma família que nem era de Deus, não era do povo. Ele ficou com tanta raiva que ele foi arrumar as mulheres que a mãe não queria. Que a Bíblia ainda fala que as mulheres que Esaú arrumou era a amargura da mãe. Que ela ficou muito triste. E aí eu quero colocar uma observação com relação às atitudes dos nossos filhos. Muitas atitudes dos filhos, quando você fala assim para o filho, vai para a direita, o filho pega e vai para a esquerda. Se você fala, meu filho, toma atitude aqui, ó, vai para a esquerda, né? E vamos pensar os adolescentes. Vai para a esquerda, ele vai para a direita, ele faz o oposto. Por quê? Porque muitas vezes os filhos guardam mágoas no coração. Tem raiva de muitas atitudes que nós pais fazemos. E muitas vezes nós falamos dos filhos adolescentes, jovens, que tomam postura, que faz tudo aquilo que a gente não quer e tal. Avalie por que o filho adolescente está fazendo tanta rebeldia. Quando existe rebeldia, tem um vazio ali no coração. Toda rebeldia de um filho adolescente, de um jovem, tem uma mágoa lá dentro.
Tem uma família que eu atendo, eles têm um filho já casado, ele separou, uma senhora, um senhor já, né, na casa lá dos 60, 70, e eles têm um filho que dá muito trabalho, fica na rua. Ele largou tudo e fica na rua, largou a família, vive na rua, bebe, largou tudo, vive na rua. Quando ele está muito mal, ele volta lá em casa, a mãe dá comida, ele volta para a rua. E é uma tristeza. Aí eu conversando com ela, ela me falou, eu falei, mas por que aconteceu? Ela falou assim, não, é que ele é filho adotivo. E eu falei, tá, mas não tem nenhum problema em ser filho adotivo, né? A maneira que acolhe, ela falou assim, não, mas é porque a gente adotou ele, a gente nunca contou para ele que ele era adotado. E aí ele soube na adolescência, através de outras pessoas, que ele era adotado. Então, assim, ele pegou aquela raiva. Então, assim, até hoje ele não se encontrou na vida dele. Então, ele tem uma mágoa que não foi tratada. Não é porque ele é adotivo, mas a forma como aquela família conduziu a adoção, que foi errada. E aí, por causa da mágoa, ele é revoltado. E a gente vê que adolescentes, jovens, fazem escolhas em função do nosso comportamento como pai e mãe. Então, a gente precisa avaliar o que nós fizemos, o que nós não precisamos pedir perdão. Vamos pegar esse exemplo da Rebeca. O que a Rebeca não faria de diferença na vida de Esaú, se ela não chegasse para Esaú e pedisse perdão e falava, ó, meu filho, foi tudo plano meu, foi erro meu, não fica com raiva do seu irmão. Não foi seu irmão, fui eu. Porque, na verdade, Jacó carregou a raiva lá do irmão, mas, na verdade, foi a mãe que deu essa ideia para ele. Foi a mãe que escutou o pai pensando lá que ia dar bênção. Ela que fez isso, não foi nem Jacó. Né? Então, ela, por que ela também não colocou e não pediu perdão ali, não trouxe esses filhos, vamos reconciliar? Não, ela nem pediu perdão. E muitas vezes nós, pais, temos problema nas nossas casas de distanciamento dos filhos, adolescentes, filhos pequenos, porque nós não pedimos perdão dos nossos erros. Porque pais também erram. Nós falamos palavras erradas, né? Nós falamos, julgamos esse tratamento. Precisamos hoje rever o que nós precisamos pedir perdão aos nossos filhos, até os filhos casados que já saíram de casa, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. E a última parte dessa história, né? Eu não li aqui o texto, né, dessa história. Essa história é a história que você conhece lá da venda da progenitura. Então, vem contando tudo isso antes, mas você pode ler como que foi uma tristeza nessa família. E, no final, nós não podemos terminar essa história sem falar lá na frente, que bênção que foi. Passou-se os anos, Isaac, né, passou o tempo, ele até morreu, mas passou-se o tempo, a família foi, Esaú foi viver a sua vida para lá, Jacó foi viver a vida, encontrou, né, a vida dele, o casamento, e aí toda aquela história, né, de Jacó com os filhos e tudo mais. E a história continua, gente. Tem uma outra palestra que eu pego só a vida de Jacó. Aí a vida de Jacó tem muita coisa para falar de Jacó, né? Mas aí eu quero encerrar aqui, porque eu quero falar de Isaac. E aí, quando esses dois irmãos lá na frente, passou-se o tempo, Deus falou com Jacó, porque Jacó, ele era aquele filhinho da mamãe, ele, para mim, ele tinha um temperamento, né, todo meio sanguíneo. Eu imagino que Jacó, né, era aquele enganador, ele saiu enganando todo mundo, até que ele foi enganado lá na frente, gente. É muito interessante. Jacó enganou o pai, enganou isso, enganou. Quando ele foi casar, ele foi também enganado. Aí Deus quebrou ele. E muitas vezes Deus quebra a gente no mesmo princípio que a gente quebrou um dia lá atrás. Lá atrás a gente quebra alguns princípios, Deus fala assim, não, agora eu vou te quebrar no mesmo princípio que você também quebrou. E Jacó foi muito enganado. Quando ele amou Raquel, queria casar com Raquel, aí no dia do casamento, o que o sogro fez? Colocou a Lia lá. E Deus tem um plano, né, para quebrar a vida de Jacó. Foi enganado assim, que tipo assim, ganhou todas as enganações que ele já tinha feito, superaram, né? Essa Deus quebrou ele e ele foi enganado. E aí a história continua. E aí a gente vê que Jacó ali tem a família, ele teve um encontro com Deus, ele teve lá os filhos dele, teve toda a geração dele. E passou o tempo lá na frente, e eles tiveram a oportunidade de se reconciliar. E para mim, as histórias mais bonitas assim de reencontro, de lindas histórias, para mim é a história de José
quando ele encontra os irmãos. A história de José é linda, maravilhosa. E para mim esse encontro de Jacó e Esaú, gente, eu choro todas as vezes que eu leio aquele encontro dos dois, depois de muito tempo. E Jacó, gente, continuando a ser esperto, que o temperamento não muda. Quando ele foi para o encontro, o que ele estava fazendo? Ele já foi colocando tudo lá na frente para o irmão. Vamos dar presente para o irmão. Quando ele estava chegando, ele foi por último. Jacó foi por último. Ele já foi mandando os presentes, foi mandando isso. Olha aqui, é o seu irmão que está mandando. Quando ele chegou perto do irmão, o irmão já estava quebrado. Porque ele já foi mandando os presentes. Então, assim, dá para ver, o temperamento não muda, né? Jacó foi transformado, foi quebrado, teve encontro com Deus, mas o temperamentinho está lá, né? E aí, ele teve aquele encontro e os dois pediram perdão, choraram. Depois de anos, eles já eram quase avós quando eles se reconciliaram. E a gente vê, assim, que nós precisamos ter essa esperança na nossa família. E eu quero terminar com esse ponto, a reconciliação. Não importa os anos que passam, todos os problemas que a gente tem, o tempo vai passando e que a gente orando, buscando a Deus, somos reconciliados. E é muito difícil, né? Essas situações de reconciliação. Mas a Bíblia fala que Deus, quando Ele está agindo, Ele vai fazer na sua casa. É aquele filho que desviou, é às vezes um cunhado distante, uma prima, qualquer parente que está distante, Deus pode trazer essa reconciliação. E os irmãos se reconciliam, provando que família é lugar de perdão, né? E essa história tem ensinos aqui para todo mundo, né? A gente vê que a postura do pai, a postura da mãe, a do sogro, da sogra, né? A gente vê que até como sogro e sogra nós temos que ter cuidado, como nora, como genro, a gente precisa respeitar o sogro e a sogra, mas lembrando os papéis de cada um. E aí, encerrando, quero dizer aqui que essa história ensina-nos 3 coisas. Essa história nos ensina que nós podemos ter esperança em Deus, porque a gente vê como começou aquela tragédia, como termina. Deus é um Deus de esperança, que Ele muda as histórias da nossa família. E que mesmo que essas histórias, esses B.O., essa confusão existam na nossa casa, Deus nos dá esperança para mudar. E nós podemos mudar. Essa história também nos ensina e ressalta o poder da promessa de Deus. Gente, a sua família não é perfeita. A minha família não é perfeita. Mas a promessa que Deus tinha dado para Abraão, Ele cumpriu na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, mesmo a família nos B.O.s. Olha que confusão essa família de Jacó, né? Que a gente vê a família de Isaac, confusão, Rebeca, Isaac, aquela confusão. Mas Deus prometeu que aquela família fazia parte da aliança. E Ele abençoou aquela família, e Ele abençoou a sua. Quando a gente olha para a nossa família, a gente vê tanta coisa errada, às vezes, né? Fala assim, gente, só Deus quem... Deus, Ele está ali, Ele fez uma promessa que a sua casa vai servir ao Senhor. É uma promessa. E a promessa está independente das relações familiares. Deus já sabia o problema de Abraão, de Isaac, Jacó e todas as famílias na terra. Todas elas fazem parte da aliança, mesmo com os nossos problemas na nossa casa. Mesmo Deus vendo a Rebeca fazendo essa confusão, Isaac, Jacó, fazem parte da promessa. E isso que essa história ensina. E o principal, essa história é uma revelação de um Deus gracioso. O que é ser gracioso? É um Deus que nos dá aquilo que nós nem merecemos. Ele nos deu uma família, Ele nos dá amor e dá condição, Ele nos perdoa. Então, tudo isso é graça. Tudo isso que essas famílias passaram, Deus continua abençoando Jacó. Jacó enganou, aprontou, Deus foi lá, falou com ele. Tudo que essas famílias da Bíblia passaram, Deus continua abençoando. Então, Deus vai fazer a mesma coisa na sua família, na minha família. Deus é um Deus gracioso e a graça dele está sobre nós. Então, eu gostaria de encerrar, né, essa palestra, essa palavra aqui, que nós podemos analisar a família e ver que todos os problemas que você tiver como marido, como filho, como genro, como mãe, esposa, mulher, na Bíblia tem tudo. Então, você vai olhar as histórias da Bíblia e se lá teve jeito para essas famílias, as nossas também têm, né? E, ao mesmo tempo, precisamos olhar para essas famílias e alinhar a nossa casa, né? Ter a prioridade ali como casal, ver que Deus usa os nossos temperamentos, eles não mudam, mas podem ser controlados pelo Espírito. A gente aprende como que
os temperamentos, as personalidades estão ali na Bíblia e estão na nossa vida, mas nós podemos pedir que Deus venha com a graça dele sobre as nossas vidas e transforme o nosso lar, nossa casa, para sermos cada vez melhores. E eu agradeço, né, a atenção de vocês e peço que Deus esteja abençoando esta igreja, a vida de vocês, nossas famílias. Eu me coloco, né? Se você quiser ouvir mais sobre família, você pode acompanhar ali as lives que eu já fiz, né? Esse mês eu falei sobre família. O mês de maio, gente, eu fiz as 4 lives de maio, eu fiz com a minha mãe. A minha mãe tem quase 80, minha mãe tem 78. E eu fiz lives com a minha mãe no mês de maio, muito legal, minha mãe também é cristã. E nós falamos cada live de uma área da vida, né? Falamos o aspecto da educação, como que era a vida dela, foi muito legal. Então, eu passei as lives de maio. Então, você olhando ali no meu Instagram, você vai ver algumas lives com os temas lá, você vai ver tudo sobre família. Então, eu agradeço, pastor, o convite de estar aqui, né? A irmã Cláudia, através dela que me convidou, né? E agradeço os irmãos e vamos orar, né? Porque eu coloco muito exemplo aí da minha família, porque eu estou como você, nós estamos na caminhada. Não tem diferença o fato de eu ser terapeuta familiar, de casal, né? Nós estamos nessa vida e a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições. Nós passamos aflições, mas nada nos derruba, porque nós somos vitoriosos em nome de Jesus. E Ele vai nos dar graça para conduzir a nossa família. E por mais dificuldade que tenha, nós sabemos que Deus está conosco, dando força, porque o plano é dele de ter família. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus, a família que nós temos, a maneira como Deus conduziu nossas famílias até aqui, nossos avós, tudo que a nossa família já viveu, nós somos apenas o continuar da história e a história vai continuar na vida dos nossos filhos, né? E que possa mudar todas as histórias, mas que Deus permaneça na nossa geração, né? A palavra de Deus diz, de geração em geração, precisa existir a presença de Deus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua palavra. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nunca escondeu lá na Tua palavra a dificuldade do ser humano de viver em família, de viver... O Senhor nunca escondeu a natureza do homem, os temperamentos, as personalidades. E o Senhor nos mostra que apesar de como nós somos, o Senhor usa a nossa vida. O Senhor conduz a nossa vida, o Senhor tem graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por isso. E nesta hora agradecemos pela família que nós tivemos, que nós viemos, que nós estamos construindo e que nós estamos deixando na terra. Pai, nos dê sabedoria para que Deus seja o Deus lá do passado, do presente, do futuro que está por vir na nossa família, na nossa descendência. Pai, nós queremos colocar as famílias aqui no Teu altar. Nos dê sabedoria para viver como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Senhor Deus, e os erros que muitos antepassados cometeram, nós vemos que o Senhor perdoou e o Senhor conduziu, o Senhor usou até as aflições e transformou vidas. Faça isso nas nossas casas. Senhor Deus, todas as dificuldades, provações que nós passamos, usa para o nosso bem, transforma a nossa vida, nos amadurece cada vez mais como famílias. Nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, e pedimos sabedoria para viver nesses dias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.